Olá, bem-vindos ao curso de Métodos de Desenvolvimento de Software e hoje a gente vai estar falando sobre métodos ágeis. O objetivo da aula de hoje é a gente fazer recapitular um pouco o que foi mostrado nos vídeos passados, mas principalmente falar os principais conceitos relacionados ao grande modelo de processo que hoje é vigente dentro da indústria, que são os métodos ágeis. Vamos inicializar revisando um pouco o que já foi falado. A gente está sempre falando de métodos de desenvolvimento de software, mas o que são esses métodos? É uma forma de você mostrar como fazer, o como fazer. O método é o como fazer, utilizando ferramentas, procedimentos, atribuições, de forma sistemática, com o objetivo de atingir um produto de software. Então, quando eu falo de métodos ágeis, eu vou sistematizar o desenvolvimento do software através de atribuições, procedimentos e ferramentas. Um software, como a gente já viu, ele é composto por diversas características, um projeto de software. Ele tem que atender funcionalidade, ele tem que atender um custo específico, esse custo relacionado à mão de obra, a equipe é relacionada à infraestrutura necessária para desenvolver o software, por exemplo, computadores e internet. Ele é associado a custo relacionado à infraestrutura. Se eu for implantar o meu software na infraestrutura local, a gente fala que é on-premise, então eu tenho um servidor na minha própria organização, então eu tenho um curso para eu implantar nessa infraestrutura, mas eu posso alugar uma infraestrutura na nuvem, que é hoje o mais utilizado, por exemplo, a AWS, Google Cloud ou Azure, e também tem um custo de você implantar a sua solução na infraestrutura, nessa nuvem. Além de redução do custo, a gente tem o tempo, que é o tempo de desenvolvimento do meu próprio software. A gente tem também outros requisitos relacionados a desempenho, padrões, leis, stakeholders, que são as pessoas envolvidas no projeto. E leis, por exemplo, hoje a gente tem a lei do LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Então, qualquer software que é desenvolvido hoje no Brasil, ele precisa respeitar as restrições em relação aos dados descritos nessa lei. Então, quando a gente fala num processo, naquele vídeo um processo, a gente está falando na sequência de passos para atingir o objetivo, como a receita que a gente viu no outro vídeo. Então, o processo de desenvolvimento de software vão ser as etapas, vão ser os passos, o como desenvolver o software. Então, você tem várias formas de você desenvolver o mesmo produto, sabendo que você precisa fazer requisito, você precisa fazer design, você precisa fazer desenvolvimento, você precisa fazer teste, precisa fazer entrega. Como você vai fazer? Você pode fazer de diversas formas. A forma que vocês já conhecem é o que a gente fala, o Go Horse, que você entra na sua máquina e vai implementando loucamente. Então, essa é uma forma de fazer, mas tem formas mais estruturadas, principalmente quando você traz a qualidade do produto, você traz um time. Então, tem diversos modelos de processo. O primeiro dele foi o modelo cascata, que foi no final da década de 70, e que ele fazia de forma sequencial as atividades. Então, primeiro eu fazia requisitos. Quando eu acabava de levantar todos os requisitos, eu entrava para a etapa de design. Então, eu projetava arquitetura, testava frameworks. Depois, quando eu acabava a arquitetura, aí que eu começava a implementar. E tem outros modelos que vieram a partir da melhoria desse modelo cascata. Então, a gente tem a espiral, prototipagem evolutiva e por aí vai. E o que foi visto que essa solução ela não entrega software, porque gastava muito tempo fazendo as etapas iniciais de requisitos e design, gastava pouco tempo fazendo desenvolvimento de software. Então, em contraponto, vieram métodos mais leves, processos mais leves, que você faz essas atividades ao mesmo tempo, que você faz requisito ao mesmo tempo que você faz arquitetura, que você faz desenvolvimento e você vai fazendo interações, ou seja, ciclos curtos de planejamento, desenvolvimento e teste. E dentro dessa categoria a gente tem os métodos ágeis. Então, métodos ágeis tem vários modelos de processo, que vocês podem conhecer, por exemplo, é o Scrum, que é o mais conhecido, mas a gente vai estar utilizando outros, a gente vai estar usando XP, a gente vai estar usando o próprio Kanban, a gente vai estar, tem o da Spotify e tem outros, beleza? Aqui. E o Manifesto Ágil, como surgiu os métodos ágeis? Surgiu de um conjunto de desenvolvedores insatisfeitos com a indústria de software. Então surgiu lá nos Estados Unidos, o que acontecia naquele momento da década de 90 era muito investimento em software, mas poucos produtos de software de boa qualidade. E os desenvolvedores ficavam muito insatisfeitos porque eles gastavam muito tempo documentando, muito tempo discutindo tanto requisitos quanto design e pouco tempo implementando o software, que era o que agregava no final das contas valor para o cliente. Então eles se reuniram no final de semana e escreveram os manifestos, os ágeis. E eles publicaram esse manifesto ágil no ano de 2001.
E o Manifesto Ágil tem quatro norteadores, né? Então a gente fala primeiro que o indivíduo e interações são mais importantes que processos e ferramentas. Então a indústria nesse momento era muito focada no processo, executar o processo, tem que executar as atividades do processo, tem que usar a ferramenta. E o Ágil falou, não, é muito mais importante as pessoas interagirem, as pessoas trabalharem junto, do que ficar focando em processos que as pessoas não são robôs. Software funcionário é mais importante que documentação abrangente, então aqui, naquele momento histórico da indústria de software, gastava muito tempo documentando requisitos, documentando o design, então eles falaram o seguinte, beleza, você pode ter a melhor documentação do mundo, mas se não tiver software você não tem nada. Então o software funcionando tem que ser a prioridade e ele é sempre mais importante que a documentação. Colaboração com o cliente é mais importante que negociação de contrato. Aqui, de novo, como que você negocia um contrato? O cliente paga por um produto. E o produto que ele espera encontrar. Mas em software a gente vê que é muito experimental o requisito e o escopo que é esperado pelo próprio cliente. À medida que ele vai tendo resultados ou versões daquele software, ele aperfeiçoa a própria expectativa. Então, o que esse pessoal estava falando, que a colaboração cliente, trazer o cliente para próximo ao time, é muito mais importante do que ficar no início do projeto elucubrando contratos e formas de se lucrar com aquele produto de software. E por fim, responder às mudanças é mais importante que seguir um plano. Então, aqui a engenharia de software trouxe muito da engenharia da produção, que você passa muito tempo planejando o que vai ser feito no projeto, depois você executa o que foi planejado. E dentro de software, de novo, como é uma área de inovação, ele tem muitos riscos e tem muitas mudanças ao longo do ciclo de projeto. Então, esse pessoal falou, por que não, ao invés de eu gastar muito tempo planejando, eu consiga sempre reagir à mudança? Então, esse manifesto ele traz o software muito mais, o desenvolvimento de software muito mais próximo para a realidade de uma equipe de desenvolvimento de software. E teve muito, no início, teve muito desconfiança em relação a esse manifesto, porque os gestores da indústria de software achavam que os métodos ágeis ou as práticas ágeis, eles não eram suficientes para garantir um produto de software ou para vender um software, beleza? Então aqui está o exemplo da divisão de interação são mais importantes que processos e ferramentas. Que você aqui está mostrando um cara fazendo uma receita maravilhosa, que vai ficar muito gostoso, e quando ele entrega pro meu cliente, o cliente fala que é vegetariano. Então, aqui é só um exemplo, só a ironia de você, por mais que você faça um processo e ferramentas maravilhosos, o que é importante são as interações, beleza? Software funcionando é mais importante que documentação. Então, aqui a gente vai falar de telefone sem fio, documento sem fio é a mesma coisa, então é melhor você cortar esse intermediário, aqui a colaboração cliente, responder a mudanças, em vez de seguir planto, que no caso a feira, né, que você vai sempre adaptando o que tem no mercado, beleza? E aqui tem alguns princípios, que além do manifesto ágil, eles desenharam mais, eu acho que são 10 princípios, beleza? Que vai nortear todos os métodos ágeis. Então, quando eu falo de um modelo de processo Scrum, quando eu falo de XP, quando eu falo do Kanban, esses modelos de processo, além deles virem do manifesto ágil, eles respeitam esses 10 princípios propostos pelo pessoal do manifesto ágil, beleza? Então, os princípios são satisfazer o cliente, por meio de entrega contínua e rápida. Então aqui é interessante porque é a premissa de todo, por exemplo, do DevOps. Quando a gente entrar no DevOps, a gente vai ver que é muito isso, assim, você está sempre entregando pequenas funcionalidades de software. Por quê? Porque nesse momento histórico, na década de 90, o cliente pagava por um software e, sei lá, um ano e meio depois, você recebia um pacotão, um software pronto. Então você não tinha, como cliente, você não tinha visões intermediárias da entrega do software. Então aqui o Ágil fala, não, a gente tem que entregar sempre para o cliente funcionalidades, poucas funcionalidades, mas que ele tenha a percepção e ele mesmo amadureça a visão do produto. Então aceitar bem a alteração de requisitos, realizar entregas de software de forma frequente, então aqui de novo, entrega frequente, possibilitar que o cliente e os desenvolvedores trabalhem juntos e diariamente no projeto. Então, o Ágil traz uma linguagem
mais coloquial, justamente para aproximar a equipe de gestão, aproximar o cliente ao processo de desenvolvimento mesmo, a equipe de desenvolvimento. Então vocês vão ver, por exemplo, quando eu falo de história de usuário, que é a forma ágil de documentar um requisito, você vai ver que o objetivo dele é fazer com que o cliente seja capaz, ou um gestor que não seja da área de software, seja capaz de especificar requisito de software. Então o objetivo é criar esse link mais próximo entre as pessoas envolvidas ou os stakeholders. Construir um projeto com indivíduos motivados. Então aqui o ágil, ele vai estar falando muito do ambiente de trabalho, trazer um ambiente agradável de trabalho. Então, se vocês olharem esses ambientes de desenvolvimento mais descolados, coloridos, cheio de stickers na parede, você está vendo por um ambiente ágil, justamente ele tenta trazer que as pessoas gostem de trabalhar no ambiente que estão. Outra questão é o time box, trabalhar sem time box, que ele fala que ninguém gosta de trabalhar, fazer hora extra. Então, se você trabalhar sempre de forma saudável, você também consegue entregar mais valor no teu produto que na equipe que você está trabalhando. Aí, conversar cara a cara, então tirar esse filtro de documento e se tiver um problema, ao invés de documentar, abrir um processo, que quer que seja, você vai lá e liga para a pessoa e resolve. Manter o software funcionando. Promover desenvolvimento sustentável, tanto de cliente quanto desenvolvedor. Manter a atenção contínua à excelência técnica. Então, a Agile ele traz muito a excelência técnica, a qualidade do software. Então, não só a qualidade do produto, porque o produto é o que o cliente vê, mas o software é o que a equipe técnica vê. Então, ele fala, não quero só dar um produto que tenha qualidade para o cliente, eu quero dar um produto que tenha qualidade para a equipe técnica que vai manter aquela solução. Porque é muito mais barato você manter um código bem escrito, depois a gente vai trabalhar com o conceito de qualidade de software. E o código tem que ser simples, tem que ser essencial para o desenvolvimento do trabalho. Então, assim, quanto mais simples for a sua solução, melhor a solução de software. Então, ele tira a noção de você tem que trazer sempre uma solução rebuscada, otimizada do software. Não, é o mais simples que funciona, beleza? Possui uma equipe auto-organizada. Então, o que é auto-organizada? É que você vai organizar de acordo com a necessidade. Por exemplo, hoje você precisa de uma pessoa que faça documento de arquitetura, ou que desenhe arquitetura. Então, você precisa de alguém que coloque o chapéu, que a gente vai usar essa metáfora, coloque o chapéu de arquiteto. Então, ele vai falar, beleza, eu vou puxar a arquitetura. Mas em algum momento do projeto, a arquitetura está estável. Então, não tem mais a necessidade que alguém fique olhando o documento. Então, aquela pessoa tira o chapéu e vai fazer outra coisa. Então, aí, em algum momento eu falar assim, agora eu preciso fazer teste de usabilidade, que é só quando o software está funcionando. Então, eu vou precisar que alguém assuma aquele papel. Então, auto-organizado quer dizer isso, em qual é a necessidade do projeto naquele momento e quais são os papéis que você, dentro da equipe, vai assumir. Então, por isso que ele fala auto-organizado, que você vai desempenhar o papel que é necessário naquele momento no projeto. Então, não existe estagnado. Você é desenvolvedor front-end, você é só desenvolvedor back-end, você só faz teste, você só faz documento, sei lá, de requisito e por aí vai. E por fim, estabelecer intervalos regulares de reflexão. As equipes devem refletir de forma a ser mais eficiente. Então, assim, você precisa, muitas vezes, num projeto de software, principalmente quando eles são mais longos, você precisa parar em alguns momentos e rever o método, rever a forma como está trabalhando, rever o produto de software, porque isso é importante para você ter feedbacks e você fazer melhorias do produto de forma contínua. E dentro dos métodos ágeis, um dos modelos de processo que a gente vai mais utilizar na disciplina, mas principalmente no período da R2, é o Extreme Programming ou XP. Então é um modelo de processo assim como o Scrum, mas ele é um método bem leve, eficiente, de baixo risco, flexível. E ele é feito por esse Beck aí, ele foi proposto pelo Beck em 2008, hoje ele trabalha no Facebook. Mas aí esse modelo de processo é basicamente para a equipe de desenvolvimento fazer um software de alta qualidade. Então a equipe pequena e média, projetos com requisitos vagos que modificam rapidamente quando que ele é indicado, e enfatiza o desenvolvimento de projeto que seja rápido e simples, e a necessidade do cliente, qualidade, prazo estabelecido, e também baseia no conjunto de valores, princípios e práticas. Assim, só para falar um parênteses para vocês, então essa
vamos dizer, essa comunidade do XP que trouxe todas as automações que vocês vão conhecer durante a disciplina aqui de software. Então, quando eu vou falar de Docker, quando eu falo de teste automatizado, quando eu falo de pipeline automatizado, então, a maioria das automações que a gente trabalha hoje veio dessa galera da XP, que esse pessoal da XP falava o seguinte: se você faz um trabalho repetitivo, você desenvolve um software que faz aquele trabalho por ti, beleza? Para você gastar tempo seu só desenvolvendo software, que é o que agrega valor para o teu cliente. Você está fazendo um trabalho criativo, você fazendo um trabalho técnico de desenvolvimento de software. Então é muito importante esse modelo de processo aqui do XP para a indústria de software hoje, beleza? Então aqui são os valores, né? Então eu gosto muito dos modelos de processo ágil, é o que eu acho mais interessante, e ele funciona muito bem mesmo. A maioria das equipes bastante maduras só usam o XP. O que a gente usa aqui na disciplina são práticas, a gente não usa um método específico, a gente vai usar as práticas do Scrum, vai usar práticas do XP, vai usar práticas do Spotify e por aí vai, mas todos ágeis. Mas é importante a gente entender que essas práticas podem ser... você pode adotar um modelo de processo só. Mas sabe quais são os valores do XP? Eu gosto muito desses valores, eu gosto muito da comunidade XP, porque eles são bastante hackers, eles prezam muito a qualidade do software. Então, os valores dele é simplicidade, fazer o código mais simples possível, feedback, tá sempre dando feedback, então por isso que eles fazem ciclos muito curtos de desenvolvimento para você ter feedback. A comunicação, então eles o do modelo de processo tem menos documentação possível, eles investem muito na comunicação e uma comunicação eficiente para não precisar fazer uma documentação extensa. E principalmente duas partes que eu acho essenciais para o desenvolvimento de software em geral, mas o XP ele traz isso de forma muito explícita. A importância de ter o respeito, e o respeito entre toda a equipe, com o cliente, com a pessoa envolvida, e ter coragem. Aqui no final, a coragem é um termo muito abstrato, mas traz do manifesto ágil a mudança. Então a coragem é quando você precisar mudar, você mudar. Quando você precisar tomar uma decisão, você tomar decisão. Você não postergar tomadas de decisões mais bruscas ou drásticas quando necessário, beleza? Então esses são os valores, né? Aí os princípios, passos pequenos, sempre o princípio de qualidade, o princípio de redundância, responsabilidade mútua e benefício mútuo e refletivo, enfim, tem vários princípios. E aqui o que é interessante são essas práticas. Então, assim, várias práticas, a maioria das práticas que a gente vai estar adotando aqui na disciplina vai ser do XP. Então, quando eu falo do Planning Poker, que é uma forma de você fazer um planejamento, de você pontuar as histórias de usuário, a complexidade das histórias de usuário, essa técnica é uma prática do XP. O stand-up. O stand-up é uma prática do XP. Área de trabalho informativa. Então, esses stickers na parede informando o que deve ser feito é uma prática do XP. Ciclo de testes automatizados é uma prática do XP. Refatoração. O que significa refatorar? É você pegar o mesmo método que ele executa, tá funcionando de forma correta, e você reimplementa aquela solução, mas de uma forma melhor. E esse melhor a gente vai trabalhar lá quando a gente vê o que significa um bom método, né? O que é qualidade de software. Mas assim, o processo essa prática de refatorar o código vem do XP. Implantação incremental de colocar deploy, build de 10 minutos, que é o deploy contínuo. Então, todas essas práticas hoje, várias dessas práticas da engenharia de software que a gente conhece hoje, moderna, a raiz dela é o XP. E o modelo de processo do XP, ela é bem simples. Ela passa por um planejamento, projeto, codificação e teste, só que num ciclo de semanal. O XP, ele fala, olha, você planeja no máximo um mês à frente do projeto. Então eles planejam o que chama release. Então você planeja geralmente qual é a próxima release, o que eu vou entregar daqui a um mês. Beleza? E a cada semana você faz um ciclo de planejamento mais curto para a semana, que ele também dá o nome de sprint.
Então você planeja aquela semana, faz o projeto do que precisa ser feito naquela semana, e codifica e testa. E você entrega para o teu cliente naquela semana. E você vai fazendo esse ciclo de forma contínua, e entregando e fazendo esses planejamentos mais longos de um mês. Mas esse ciclo de desenvolvimento é o ritual do XP, beleza? E o Scrum hoje é o que é mais adotado pela indústria. E e é interessante pensar nele, que ele é mais voltado para as pessoas, ele é mais voltado para a gestão. Então, enquanto o XP é muito voltado para as técnicas, para as práticas de desenvolvimento, o Scrum é muito voltado para a gestão de projeto. Então, talvez por isso ele tenha sido mais adotado, mas também é uma questão de mercado, né? Tipo, hoje tem certificações de Scrum, por aí vai. Então, assim, é uma área de mercado que tem ganhado dinheiro de Scrum Master e por aí vai, beleza? Mas é para vocês entenderem que tem uma diferenciação entre o Scrum e o XP. E enquanto foi o Ken Beck que propôs o XP, aqui o Scrum, a gente está falando do Sutherland, beleza? São pessoas que estavam lá no Manifesto Ágil e que acabaram propondo esses modelos de processo. Então aqui a Scrum também é um outro modelo de processo, mas que ele trabalha mais no ponto de planejamento, gerenciamento e desenvolvimento de produto, beleza? E o principal olhar dele, ele entende que é um processo empírico. O que significa empírico? Experimental. O desenvolvimento de software, ele é essencialmente experimental. Só que ele fala que você tem que experimentar olhando dados. Beleza? Então você vai experimentar, deu certo? Eu continuo. Mas o que significa dar certo? Você olha para os dados e vê, falou, beleza, eu aumentei a produtividade, eu aumentei a qualidade do produto para o meu cliente, eu aumentei o volume de entrega. Então você vai experimentando, vai olhando métricas para ver se você está melhorando ou não, e vai reforçando o que dá certo, e o que dá errado você vai eliminando, beleza? E sempre com o objetivo de agregar o maior valor possível de negócio no menor tempo possível. Então esses são os nortes do Scrum. Então o Scrum também ele passa pelo ciclo de vida da sprint. Então assim, a sprint, o que significa a sprint? É um time box de desenvolvimento, de planejamento ou desenvolvimento de software. Geralmente, uma sprint, ela vai levar de 1 a 2 semanas, mas o objetivo é que ela não leve muito mais que isso. Por quê? Porque é difícil você planejar mais que 2 semanas. Assim, vou planejar um mês, o que você vai fazer, entregar daqui a um mês? Então, essa ideia é que você planeje em time box. Então, o Scrum ele vai trazer muito essa noção de time box. O que significa esse time box? É que você faça tarefas em espaços de tempo... espaço de tempo delimitados, assim. Então, se você tem um time box uma semana, essa janela de uma semana você vai realizar aquela tarefa. Então, tudo que você vai fazer é em time box. Por exemplo, planejamento. Vocês já estão começando a fazer o planejamento, mas aqui o planejamento do Scrum, ele ensina como fazer um planejamento. Ele vai falar que o planejamento teu, se tua sprint durou uma semana, teu planejamento não pode durar mais que 1 hora. Então, ele fala que para você... Por que ele fala esse time box? Que você se prepara para esses eventos. Então, assim, o planejamento, você não vai chegar no planejamento, o que a gente vai fazer aqui agora no planejamento? Não, todo mundo já chega no planejamento preparado para aquela atividade do planejamento, todo mundo sabe o que vai acontecer ali. Então, vocês vão ser, vamos dizer, produtivos naquela hora de trabalho. Beleza? Então, assim, a sprint começa com planejamento. Então, esse planejamento, o objetivo do planejamento é levantar todas as tarefas que vão ser realizadas naquela semana, naquela sprint. Então, ele fala que tem dois backlogs com essa lista de tarefas, né? O backlog do produto e o backlog da sprint. O que é o backlog do produto? São todas as features, todas as funcionalidades necessárias para entregar meu produto de software. Por exemplo, meu projeto precisa fazer cadastro do cliente, eu preciso fazer cadastro administrativo, eu preciso fazer uma tela de login, eu preciso fazer a visualização dos dados e por aí vai. Então, essas são tarefas, são funcionalidades que eu preciso entregar para o meu cliente. Então, esse seria o backlog do produto. Vai estar detalhado de forma macro todas as tarefas necessárias ou todas as funcionalidades necessárias para entregar valor para o meu cliente. E a partir desse backlog do produto, eu faço recortes, que são os backlogs da sprint. São as tarefas, as funcionalidades que vão ser entregues naquele ciclo de desenvolvimento de uma semana, ou no caso, de um sprint, no caso.
Então, o planejamento tem que ter todas as tarefas. Então, por exemplo, estudo. Eu preciso fazer um estudo sobre o melhor framework para ser utilizado. Então, é uma tarefa que precisa ser feita naquele sprint, então ela precisa ser planejada e eu preciso reservar recurso para ele. Então, eu preciso reservar, o que é recurso? É tempo e uma pessoa responsável. Então, para qualquer tarefa dentro do backlog da sprint, tem que ter pelo menos um responsável, beleza? E depois eu começo a minha sprint. Quando eu começo a minha sprint, cada um tem sua tarefa, vai executar diariamente aquela tarefa. E eu tenho o que a gente chama de daily, ou stand-up meeting. O stand-up vem do pessoal do XP, e a daily vem do Scrum, né, que é a reunião diária, que é a reunião que eles falam que tem que ser feita em pé, em volta de um café, por exemplo, porque em pé, para não enrolar. Se você sentar, você começa a trocar ideia e quando você está em pé, você é objetivo. Então a ideia é que seja bem curta essa stand-up ou essa daily e que demora entre 5 a 15 minutos no máximo. Mas qual é o objetivo dele? É fazer gestão de risco. O que significa isso? Cada pessoa do time vai falar o que fez ontem, o que está fazendo hoje e quais são os problemas que ela está encontrando que talvez está dificultando a vida dela. Beleza? Então, por exemplo, essa semana vocês estão fazendo, sei lá, não sei, você está configurando o Git, fazendo treinamento de Git. Então, eu vou falar, olha, eu estou configurando a minha máquina o Git, mas, infelizmente, eu estou no Windows, ou sei lá, ou minha versão do Linux, estou tendo dificuldade de gravar minhas credenciais, para não precisar ficar colocando minha senha toda vez que eu for fazer um commit. Então você vai falar isso. Ontem eu comecei a configurar o ambiente, consegui instalar, consegui fazer o clone do projeto. Hoje eu quero fazer o primeiro commit, estou com essa dificuldade. E você vai falar isso no stand-up e cada um vai falar seu problema. E, por exemplo, se eu falei esse problema de credencial, ou um colega que já passou por isso, ele falou, beleza, então quando acabar o stand-up, a gente faz uma call rapidinha e eu te ensino como resolver isso, que eu acabei de fazer isso. Então, o objetivo da stand-up é fazer a sugestão de risco e se ajudar mesmo, que às vezes um problema que uma pessoa do time está passando, outra já passou, sabe como resolver, e é mais fácil você fazer essa gestão de forma empírica, de forma mais rápida. Então, tem o stand-up todos os dias, e ao final da sprint, dessa uma semana, você tem 2 rituais, que é a retrospectiva e a review. Primeiro, a gente geralmente faz a review. O que é review? É ver tudo que foi entregue. Então, assim, não é o que foi feito, é o que foi entregue. Porque para cada tarefa, para cada issue, no caso, ou cada funcionalidade, você vai detalhar quais são as tarefas que são necessárias para serem feitas, mas principalmente quais são os critérios de aceitação. Quando que eu vou aceitar aquela tarefa quanto pronta? O que significa pronto para mim? Por exemplo, a gente vai falar eu quero desenvolver o login, não sei, ou o cadastro. Aí beleza, a tarefa é implementar o CRUD e depois você vai falar assim, eu preciso, não sei, vai colocar o CRUD, depois fazer os testes unitários e qual é o critério de aceitação. Todas as funcionalidades vão estar funcionando de forma correta e eu sou capaz de criar um novo usuário na minha plataforma. Então, a sua solução só vai estar pronta se todos esses critérios forem aceitos. Beleza? Então, o review ele vai fazer isso. Ele vai pegar todas as tarefas, tudo que foi planejado na sprint e vai mostrar para todo mundo o que foi feito. Então, isso quer dizer o quê? Cada pessoa vai falar o que terminou aquela semana. Então, eu vou lá e vou explicar a minha funcionalidade que eu implementei e como que ela foi implementada e como que deu certo. Quais foram as dificuldades. Então, esse review é para vocês verem o que realmente foi entregue naquela semana. Então, é uma forma de comunicação e de vocês terem uma percepção global da produtividade da própria equipe, beleza? E, por fim, a gente tem a retrospectiva. A retrospectiva é um outro ritual do Scrum, que ele tem o objetivo de melhoria contínua. Então, são três colunas que vocês vão fazer. O que deu errado nessa sprint, o que deu super certo nessa sprint e o que pode melhorar. Quais são as ações que vocês coletivamente a gente pode fazer para melhorar a produtividade da equipe. Então, é olhando para a produtividade. Então, por exemplo, o que deu certo? Essa semana a gente conseguiu trabalhar em equipe super bem. Todo mundo fez um call coletivo, todo mundo trabalhou junto.
Ah, essa semana, então isso foi legal, então isso é bom manter, essa prática é bom manter. Ah, não, é uma coisa ruim. Ah, a gente não comunicou dos problemas e no final das contas ninguém conseguiu entregar nada porque ninguém comunicou, todo mundo trabalhou de última hora. Então esse é um problema, pontos positivos, e você vai depois que pode melhorar, quais são as ações que vocês podem fazer internamente que vocês acham que resolveria esse problema, beleza? Então a retrospectiva é feita dessa forma. Também dentro do Scrum ele deixa um time box para cada um desses ritos e depois você faz o planejamento de novo. Então são vamos dizer, 3 reuniões por semana, né, que é o planejamento, retrospectiva e review, e além da daily. Então, se vocês verem, o Scrum é bem bem focada para gestão. E a gente tem também um que a gente usa que é o Kanban. O Kanban ele veio da engenharia da produção, ele veio do Lean, então é uma estratégia simples de gestão, mas ele é um modelo de processo. E o objetivo dele é identificar gargalos em produtividade. Esse é o grande objetivo do Kanban. Então você coloca aquelas colunas que são os estágios do teu processo. Então, assim, to do, doing, done, para fazer, fazendo e feito. No caso de software, a gente tem várias, quais são as etapas, né? Então, você está implementando, por exemplo, fazendo, depois tem revisar, alguém tem que revisar seu trabalho. Então, tem uma tarefa de revisar e depois tem aprovado, que aí é finalizado. Então, esse processo, a quantidade de colunas, são as etapas necessárias para você desenvolver uma funcionalidade. E você vai mudando os cards de lugar, e um card para cada tarefa. E normalmente, visualmente, onde tem mais card é onde que a equipe, de forma geral, está improdutiva. Então, se tem muito card, por exemplo, tem muito card no tem muito card no revisão, então quer dizer que aquela fase de revisão ela está tendo um gargalo, beleza? Aí por fim ele ilustra o fluxo de trabalho, limita a quantidade de trabalho em andamento, você consegue ver a produtividade, torna explícita a política do processo, então quais as etapas são necessárias, e facilita um gerenciamento quantitativo porque ele tem várias métricas que você pode ver, beleza? Então aqui está um exemplo de quantos estágios. E aqui vem a história do usuário, que é uma forma de você documentar um requisito do teu sistema, que é uma exceção simples de funcionalidade necessária. Então, você estima o tempo de desenvolvimento, por exemplo, eu, como correntista, que é o meu usuário, quero visualizar o saldo para melhor gerenciar meu dinheiro. Então, qualquer história de usuário, ele segue essa regra. E fala quem sou eu, né, dentro do sistema, se ele é, sei lá, alguém falou que ia fazer um projeto de agricultor. Eu, como agricultor, que você quer, qual é a ação que você quer fazer dentro do sistema e por quê. Então essa é a forma de você registrar um requisito do teu sistema, uma funcionalidade do teu sistema. E aqui então são exemplos de Kanban, então vocês usam aqui o ZenHub e o GitLab também tem. Um que vocês conhecem talvez da faculdade da vida é o Trello. E aqui tem um Kanban físico, né, que você também, que geralmente, quando todo trabalhando no mesmo lugar, vocês usam esse Kanban físico. Então, assim, o ágil, como vocês viram, eles trabalham muito com a comunicação na equipe. Então, por isso, não pode ser uma equipe muito grande, que é mais complexo você gerenciar uma comunicação fluida com equipe gigante. Então, o ágil, ele fala que uma equipe ágil é até 10 pessoas. Então, por isso na disciplina a gente trabalha com até 10 pessoas o time, para garantir que a conversa seja feita de forma otimizada, beleza? Então, mas as grandes organizações, assim, você imagina Facebook, que tem milhares de funcionários e como que eles vão aplicar esses métodos ágeis. Então, o Spotify, ele fez uma proposta de modelo de processo, que é Spotify Squads, devem ter ouvido falar, tem um vídeo também na disciplina, que é uma forma de escalar as práticas ágeis em ambientes complexos. Então, qual é a ideia básica do Squad? Você tem uma equipe ágil, que é uma equipe multifuncional, que é até 10 pessoas, mas dentro dele você tem papéis específicos para comunicar entre a rede de pequenos grupos de 10 pessoas. Então, os elementos que a gente vai falar dentro dele é os squads, então a estruturação, né? Então, o squad é o menor, né? Vamos dizer, é o time ágil.
Aí tem as tribos, tem um capítulo e tem uma guilda. Então, quando a gente fala de squad, é um time ágil. Então, é uma equipe multidisciplinar, desenvolvedor, PO, Agile Coach, auto-organizado e pequena. E ele executa todo o ciclo, desde o começo, desde a implementação até a implantação. E tem alto grau de autonomia. Então, é um time ágil. Então, aqui no caso, no Spotify que ele fala, um squad é um conjunto de funcionalidades. Por exemplo, ela tem um squad para fazer a barra de play do Spotify, tem um squad para fazer o aplicativo, tem um squad para fazer sugestão e por aí vai. Então, é um time que é responsável por uma área de negócio da minha indústria, da minha organização, beleza? Então, quando você traz um conjunto de squads, você tem uma tribo. Então, quando eu falo uma tribo, que trabalham no mesmo produtos ou área relacionada. Então, uma tribo é você, por exemplo, vai ser a tribo da web, do Spotify Web, vai ter a tribo do Spotify, por exemplo, App. E cada tribo tem sua autonomia. E cada tribo possui um líder, que justamente para permitir que as tribos se conversem, que é justamente o chapter. Então, o chapter é com conjuntos de profissionais com a mesma habilidade e uma área de competência dentro da mesma tribo. Então, assim, quando a gente está falando de chapter, por exemplo, o chapter de DevOps, ou o chapter de estratégias de negócio, ou o chapter de Agile Coach. Então, assim, pessoas que desempenham o mesmo papel em squads diferentes, eles fazem parte desse chapter, que então a ideia é trocar conhecimento, trocar experiência, trocar práticas, de forma que tenha uma otimização dentro da indústria. E as guilds é interesse em comum, esse conjunto de interesse que deseja trocar conhecimento, ferramenta, código e prática. Então essas guildas são mais orgânicas. Por exemplo, guilda de ciência de dados. Eu posso fazer uma guilda que tem interesse específico nisso e você junta pessoas que, não importa o papel que ela desempenha no squad dela, ela faz parte daquela guilda. E algumas práticas que a gente vai estar usando aqui: reunião de planejamento, equipe coesa, reunião diária, design simples, versões pequenas, pós-coletivo, programação em pares, que a gente não falou, padrão de codificação, área informativa, reuniões retrospectiva, história do usuário, backlog e sprint backlog. Então, isso aqui é algumas das práticas que vocês vão estar implementando, utilizando daqui para frente. Então, as próximas aulas, a ideia é que a gente aprofunda um pouco nessas práticas, beleza? E aqui, aqui não é isso que eu peguei de referência, e aqui tá algumas referências que vale a pena vocês darem uma olhada, quem tiver interesse de aprofundar nesse conhecimento, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, até mais.